O prodígio do nascimento de Jesus. Luísa é chamada a receber Jesus depois da mamãe. A finalidade da cruz de Jesus desde a sua encarnação e o seu nascimento, 25 de dezembro de 1900. Encontrando-me no meu estado habitual, senti-me fora de mim mesma e, após girar, encontrei-me dentro de uma gruta e vi a rainha mamãe que estava em ato de dar à luz o bebezinho Jesus. Que estupendo prodígio! Parecia-me que tanto a mãe quanto o filho estavam transmutados em luz puríssima, mas nessa luz distinguia-se muito bem a natureza humana de Jesus, que continha em si a divindade, a qual lhe servia como um véu para cobrir a divindade. Assim, ao rasgar o véu da natureza humana, ele era Deus, e coberto por esse véu era homem. E eis o prodígio dos prodígios, Deus e homem. Homem e Deus, que sem deixar o Pai e o Espírito Santo, vem habitar entre nós e assume a carne humana, pois o verdadeiro amor jamais se opera. Ora, parecia-me que a mãe e o filho, naquele felicíssimo instante, estavam como que espiritualizados, e sem o mínimo obstáculo, Jesus saiu do seio materno, ambos transbordando de um excesso de amor, ou seja, transformados em luz. Aqueles santíssimos corpos, sem o menor impedimento, Jesus, luz, saiu de dentro da luz da mãe, permanecendo íntegros e intactos, tanto um quanto a outro, retornando depois ao estado natural. Mas quem pode descrever a beleza do bebezinho que no momento de seu nascimento difundia também externamente os raios da divindade? E quem pode descrever a beleza da mãe, toda absorvida naqueles raios divinos? E São José, parecia-me que ele não estava presente no ato do parto, mas quem se encontrava em outro canto da gruta, completamente absorto por aquele profundo mistério, se não viu com os olhos do corpo, viu muito bem com os olhos da alma, pois estava arrebatado em êxtase sublime. Ora, no ato em que o bebezinho veio à luz, eu teria querido voar para tomá-lo nos meus braços, mas os anjos me impediram, dizendo que cabia à mãe a honra ao recebê-lo primeiro. Então a Santíssima Virgem, como que despertando, voltou a si e das mãos de um anjo recebeu o filho nos braços, apertando tão fortemente no ímpeto de amor em que se encontrava que parecia querer envolvê-lo de volta em seu ventre. Depois, querendo dar razão ao seu ardente amor, colocou-o para mamar em seus seios. Enquanto isso, eu permanecia totalmente aniquilada, esperando ser chamada para não receber outra repreensão dos anjos. Então a rainha me disse: vem, vem receber o teu dileto e também deleita-te nele. Derrama teu amor sobre ele. E dizendo isso, aproximei-me e a mamãe colocou em meus braços. Quem pode descrever a minha alegria, os beijos, os abraços e as ternuras? Depois de me sentir um pouco aliviada, eu lhe disse: meu dileto, tu bebestes o leite da nossa mamãe? Faz-me partícipe dele. E ele, todo condescendente, derramou de sua boca parte daquele leite na minha. E depois me disse: minha dileta, eu fui concebido unido à dor, nasci na dor e morri na dor. E com os 3 cravos com os quais fui crucificado, preguei as 3 potências,
inteligência, memória e vontade, das almas que anseiam amar-me, fazendo-as permanecer todas atraídas a mim, pois a culpa as havia tornado enfermas e dispersas do seu Criador, sem nenhum freio. E enquanto dizia isso, ele lançou um olhar ao mundo e começou a chorar por suas misérias. Eu, vendo-o chorar, disse: amável bebezinho, não entristeças uma noite tão alegre com teu choro por aqueles que te amam. Em vez de dar vazão ao choro, vamos dar vazão ao canto? Dito isso, comecei a cantar. Jesus, distraído ao meu ouvir, parou de chorar e, ao terminar o meu cântico, ele cantou o seu com uma voz tão forte e harmoniosa que todas as outras vozes desapareciam diante de sua voz dulcíssima. Depois disso, roguei ao menino Jesus pelo meu confessor, por aqueles que me são queridos e, por fim, por todos. Ele parecia todo condescendente. Nesse momento, ele desapareceu e eu voltei a mim mesma. Para Maria e José, foi um prodígio poderem levar a vida ordinária, apesar do arrebatamento contínuo que o menino causava neles. 26 de dezembro de 1900. Continuando a contemplar o santo menino, eu via a rainha mãe de um lado e São José do outro, ambos em profunda adoração ao divino infante, estando completamente voltados para ele. Parecia-me que a presença contínua do bebezinho os mantinha absortos em êxtase constante, e se realizavam alguma atividade, era um prodígio que o Senhor operava neles, pois de outro modo teriam permanecido imóveis, sem poder cuidar externamente de seus deveres. Eu também fiz a minha adoração, e então me encontrei de volta em mim mesma. Somente a potência de Deus poderia fazer com que o estado de Luísa durasse tanto tempo, e a perseverança é sinal de que a obra é sua. 27 de dezembro de 1900. Nesta manhã, encontrava-me temerosa sobre meu estado, questionando se era realmente o Senhor quem operasse em mim, pois ele não se dignava a vir. Então, depois de muito esperar, assim que o vi, expus-lhe meu temor, e ele me disse: minha filha, antes de tudo, para lançar-te neste estado, há a participação da minha potência, e depois, quem teria te dado a força e a paciência para permanecer por tanto tempo neste estado, em um leito? A perseverança por si só é um sinal certo de que esta obra é minha, porque somente Deus não está sujeito a mudar. O demônio e a natureza humana, pelo contrário, frequentemente mudam. Aquilo que hoje amam, amanhã abominam, e aquilo que hoje abominam, amanhã amam, e nisso encontram sua satisfação. Penas infernais de Luísa, privada de Jesus, nela há Jesus vivo e crucificado. 4 de janeiro de 1901. Depois de passar dias amarguíssimos de privação e de perturbação, sentia dentro de mim um inferno místico. Sem Jesus, todas as minhas paixões vieram à tona e, espalhando cada uma suas próprias trevas, obscureceram-me de tal forma que eu já não sabia onde me encontrava. Quão infeliz é o estado de uma alma sem Deus! Basta dizer que sem Ele, a alma ainda vivente sente dentro de si o inferno. Esse era o meu estado. Sentia minha alma dilacerada por penas infernais. Quem pode descrever o que passei?
Para não me alongar, prossigo adiante. Então, nesta manhã, tendo recebido a comunhão e estando no auge da aflição, senti nosso Senhor mover-se dentro de mim. Ao ver sua imagem, quis observar se era de madeira ou se estava viva, de carne. Olhei e era o crucificado vivo, de carne, que olhando me disse: se a minha imagem dentro de ti fosse de madeira, o amor seria aparente, pois somente o amor verdadeiro e sincero, unido à mortificação, faz-me renascer vivo e crucificado no coração de quem me ama. Ao vê-lo, quis fugir de sua presença. Tanto me via má, mas ele retomou a fala. Para onde queres ir? Eu sou a luz, e a minha luz, onde quer que vás, envolve-te por completo. Na presença de Jesus, sob sua luz e sua voz, todas as minhas paixões desapareceram, e eu mesma não sei para onde foram. Fiquei como uma criança e retornei a mim mesma, completamente transformada. Seja tudo para a glória de Deus e para o bem da minha alma. A obediência constitui a própria natureza humana de Jesus. Pela primeira vez, Luísa, percorrendo as mãos, os pés e o coração de Jesus, o louva e repara pelos que ofendem. Após um futuro castigo, o Papa sairá para consolar os povos. Encontrando-me fora de mim mesma, vi o confessor que colocava a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse: que queres de mim? Eu não posso deixar de obedecer, pois a minha humanidade foi criada justamente para obedecer e destruir a desobediência. Essa virtude está tão enxertada em mim que em mim pode-se dizer que a obediência é natureza e o distintivo mais caro e glorioso para mim. Tanto que, se a minha humanidade não tivesse isso como próprio, eu a abominaria e jamais teria me unido a ela. Queres tu, então, desobedecer? Podes fazê-lo, mas será por tua conta, não por minha. Eu, toda confusa ao ver um Deus tão obediente, disse: eu também quero obedecer. Então submeti-me e Jesus me tornou partícipe de suas dores da cruz. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma. O bendito Jesus me deu um beijo e, ao fazê-lo, exalou um sopro amargo. Ele estava prestes a derramar suas amarguras, mas não o fez, pois esperava que eu lhe pedisse para fazê-lo. Prontamente eu disse: queres alguma reparação? Façamos juntos, para que minhas reparações, unidas às tuas, tenham seus efeitos, pois sozinha creio que mais te desagradariam. Então tomei sua mão, que gotejava sangue, e beijando-a recitei o Laude Domini com o Gloria Patri. Jesus recitava uma parte e eu a outra, para reparar tantas obras más que se cometem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes quantas ofensas que ele recebe por essas obras más. Como era comovente ver Jesus rezar. Em seguida, continuei a fazer o mesmo com a outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes quantas são as ofensas que ele recebe pelos pecados de omissão. Depois fiz o mesmo com os pés, com a intenção de louvá-lo tantas vezes quantos são os passos errados e os caminhos tortuosos percorridos, até mesmo sob o pretexto de piedade e santidade. Por último, fiz o mesmo com o coração, com a intenção de louvá-lo
tantas vezes quantas são as vezes que o coração humano não palpita, não ama e não deseja a Deus. Meu amado Jesus parecia todo reconfortado com essas reparações feitas junto com ele, mas ainda não satisfeito. Parecia querer derramar, e eu disse: Senhor, se queres derramar, peço-te que o faças. Então ele derramou suas amarguras e em seguida acrescentou: Minha filha, quanto os homens me ofendem, mas virá o tempo em que os castigarei, de modo que surgirão tantos vermes que produzirão nuvens de mosquitos, o que os deixará muito oprimidos. Então o Papa surgirá. E eu perguntei: e por que surgirá o Papa? E ele respondeu: surgirá para consolar os povos, porque oprimidos, cansados, abatidos e traídos por tantas falsidades, buscarão por si mesmos o porto da verdade, e todos humilhados pedirão ao Santo Padre que venha estar entre eles para libertá-los de tantos males e conduzi-los ao porto da salvação. E eu: Senhor, isso acontecerá talvez depois das guerras que tu mencionastes outras vezes. E ele: sim. E eu: quanto eu gostaria de partir antes que estas coisas aconteçam. E ele: e eu, onde irei permanecer então? Ah, Senhor, há tantas almas boas em que tu podes permanecer, que eu, ao me comparar com elas, quanto mais me vejo má. Mas Jesus, sem me dar ouvidos, desapareceu e eu retornei a mim mesma. A adoração dos magos. Jesus comunicou-se a eles com amor, beleza e potência, e assim obteve 3 efeitos. Luísa é a primeira no amor a Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, parecia-me ver o momento em que os santos magos chegaram à gruta de Belém. Assim que chegaram à presença do menino, ele se comprazia em fazer brilhar externamente os raios de sua divindade, comunicando-se aos magos de 3 modos: com o amor, a beleza, a potência, de modo que ficaram extasiados e prostrados na presença do menino Jesus, a ponto de, se o Senhor não tivesse novamente recolhido interiormente os raios de sua divindade, teriam permanecido ali para sempre, sem conseguir mais se mover. Assim que o menino retirou a divindade, os santos magos voltaram a si, despertaram maravilhados ao ver um excesso tão grande de amor, pois naquela luz o Senhor lhes havia feito compreender o mistério da encarnação. Depois levantaram-se e ofereceram os dons à rainha mãe, que conversou longamente com eles, mas não consegui dizer tudo o que ela lhes disse. Só me lembro que lhes inculcou fortemente a não só o zelo pela própria salvação, mas também que mantivesse em seus corações a salvação dos seus povos, sem temer expor até mesmo suas vidas para alcançar esse propósito. Depois disso, voltei a mim mesmo e me encontrei junto com Jesus. E ele queria que eu lhe dissesse algo, mas eu me via tão má e confusa que não ousava dizer nada. Então, vendo que eu não dizia nada, ele mesmo retomou o assunto sobre os santos magos, dizendo-me: ao comunicar-me de 3 modos aos reis magos, produzi neles 3 efeitos, pois jamais me comunico às almas inutilmente. Elas sempre obtêm algum benefício. Assim, comunicando o amor,
fizeram-se desprendidos de si mesmos, comunicando a beleza, desprezaram as coisas terrenas, e comunicando a potência, seus corações ficaram todos ligados a mim, obtendo coragem para derramar o sangue e dar a vida por mim. Depois acrescentou: e tu, o que queres? Diz-me, queres-me bem? Como gostarias de amar-me? E eu, sem saber o que dizer, aumentando minha confusão, respondi: Senhor, não quero nada além de ti. E se me perguntas, queres bem? Não tenho palavras para saber como manifestá-lo. Só sei dizer que sinto essa paixão, que ninguém possa me superar em te amar, e que eu seja a primeira a te amar acima de todos, e que ninguém possa me ultrapassar. Mas isso ainda não me satisfaz. Para estar satisfeita, gostaria de te amar com o teu próprio amor, e assim poder te amar como tu amas a ti mesmo. Assim, só então cessariam meus temores sobre te amar. E Jesus, contente, pode-se dizer, com os meus desatinos, apertou-me tanto assim que eu me via por dentro e por fora, transformada nele, e comunicou-me parte do seu amor. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que possuo o meu bem na medida que me é dado amá-lo, e se pouco o amo, pouco o possuo. Explicação da expressão de Luísa como vítima. Alma unida a Jesus é como um raio unido ao sol. 9 de janeiro de 1901. Esta manhã sentia-me toda oprimida e esmagada, tanto que procurava por alívio. Meu único bem me fez esperar longamente por sua vinda. Então, ao chegar, disse: minha filha, não tomei eu, por amor a ti, sobre mim as tuas paixões, misérias e fraquezas? E não queres tu tomar sobre ti a dos outros por amor a mim? Depois acrescentou: o que quero é que estejas sempre unida a mim, como um raio de luz que permanece fixo no centro do sol, e dele receba vida, calor e esplendor. Imagina que um raio pudesse separar-se do centro do sol. O que aconteceria? Assim que se afastasse, perderia a luz, a vida e o calor, e retornaria às trevas, reduzindo-se ao nada. Assim a alma, enquanto permanece unida a mim, no meu centro, pode-se dizer que é como um raio de sol que vive, recebe luz do sol e caminha conforme a sua vontade, estando totalmente à disposição da vontade do sol. Porém, se distrai e se desune de mim, torna-se inteiramente trevas, fria e sem sentir em si aquele impulso superior de vida divina. Após dizer isso, desapareceu. Dores de amor que Jesus e Luísa se causam mutuamente pelo fato de Jesus não ir até ela, tendo que enviar castigos. 15 de janeiro de 1901. Como nos dias passados, meu dileto Jesus se mostrou de algum modo irado com o mundo. Esta manhã, não o vendo vir, comecei a pensar comigo: quem sabe ele não vem porque quer mandar algum castigo? E que culpa tenho eu, já que deseja mandar os castigos? Nem se digna a vir a mim. Seria mesmo ótimo que, enquanto quer punir os outros, ele me fizesse experimentar o maior dos castigos, que é a sua privação. Pois enquanto eu dizia essas e outras tolices, meu amável Jesus, assim que se fez ver, disse-me: minha filha, tu formas para mim o maior martírio, porque, precisando enviar algum castigo, não posso mostrar-me a ti, já que me prendes por completo,
e não queres que eu faça nada. E quando não venho, ensurdeces-me com tuas queixas, lamentos e esperas, tanto que, enquanto me ocupo em castigar, sou obrigado a pensar em ti, a ouvir-te, e o meu coração se despedaça ao ver-te nesse estado doloroso de privação de mim, pois o martírio mais doloroso é o martírio do amor. E quanto mais duas pessoas se amam, tanto mais dolorosas são as penas, que não surgem de outros, mas de entre elas mesmas. Por isso, fica tranquila, serena, e não queiras aumentar as minhas dores com as tuas. Então ele desapareceu, e eu fiquei toda mortificada ao pensar que sou a causa do martírio do meu caro Jesus, e que para não fazê-lo sofrer tanto, quando ele não vem, devo ficar quietinha. Mas quem pode fazer esse sacrifício? Parece-me impossível, e serei forçada a continuar a nos martirizar mutuamente. A caridade mais agradável ao Senhor é, em primeiro lugar, socorrer as almas do purgatório, em segundo lugar, aquelas que nesta vida estão mais unidas a Jesus e necessitados, e por fim, ajudar quem não está unido a Jesus, conforme o tipo de ajuda. 16 de janeiro de 1901. Continuando a vê-lo um pouco irado com o mundo, eu queria me ocupar em aplacá-lo, mas ele me distraiu, dizendo: a caridade mais aceitável para mim é dirigida àqueles que estão mais próximos de mim, e os mais próximos a mim são as almas do purgatório, porque estão confirmadas na minha graça, e não há nenhuma oposição entre a minha vontade e a delas. Vivem continuamente em mim, amam-me ardentemente, e sou obrigado a vê-las sofrer em mim, sem que possam por si mesmas obter o menor alívio. Oh, como o meu coração é dilacerado pela condição dessas almas, porque não estão longe de mim, mas próximas, então, e não apenas próximas, mas dentro de mim. E como é agradável ao meu coração quem se interessa por elas. Imagina que tivesses uma mãe ou uma irmã vivendo contigo em um estado de dor, incapazes de se ajudarem, e outra pessoa, um estranho, vivendo fora de tua casa, também em sofrimento, mas que pode ajudar-se por si mesmo. Não te agradaria mais que alguém se ocupasse em aliviar a tua mãe ou a tua irmã do que o estranho que pode ajudar-se sozinho? E eu, certamente, ó Senhor. E depois ele acrescentou: a segunda caridade mais aceitável ao meu coração é direcionada àqueles que, embora vivam nesta terra, aproximam-se da condição das almas do purgatório, ou seja, amam-me, fazem sempre a minha vontade e se interessam pelas minhas coisas, como se fossem suas. Pois bem, se essas pessoas se encontram oprimidas, necessitadas ou em estado de sofrimento, e se alguém se ocupa em aliviá-las e ajudá-las, isso é mais agradável ao meu coração do que se fosse feita a outros. Jesus se retirou, e ao encontrar-me em mim mesma, parecia-me que não eram coisas que correspondiam à verdade. Então, ao retornar, meu adorável Jesus fez-me compreender que o que havia me dito estava em conformidade com a verdade. Apenas faltava dizer sobre os membros separados dele, que são os pecadores, e aquele que se ocupa em reunir esses membros seria muito aceitável ao seu coração. A diferença é a seguinte: se um pecador se encontra oprimido por uma desventura e alguém se ocupa não em convertê-lo, mas em aliviá-lo,
e ajudá-lo materialmente, o Senhor preferiria que isso fosse feito àqueles que estão na ordem da graça, porque se esses sofrem, é sempre um fruto do amor de Deus por eles ou do amor deles por Deus. Mas se os pecadores sofrem, o Senhor vê neles a marca da culpa e da obstinada vontade. Assim me pareceu compreender. No mais deixo o julgamento a quem tem o direito de me julgar, se está ou não conforme a verdade. Livro do Céu, volume 4, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.